Fala, companheirada. Mais uma vez estamos aqui hoje, apresentando o nosso novo programa do podcast, o podcast Em Defesa da Educação. O episódio de hoje nós vamos falar sobre violência contra educadores. Eu queria aproveitar para chamar a Amanda para fazer a sua saudação inicial, suas considerações. Amanda é professora de Sociologia, atuando na Faculdade de Formação de Professores da UERJ e vice-coordenadora do Observatório Nacional de Violência contra Educadores. Amanda, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Espero que você nos ajude a pensar nesse tema e que a gente também possa ser parceiro. A gente quer ser parceiro de vocês no Observatório. Estamos aqui para ajudar, para contribuir e aprender com vocês. Oi, Andréia, obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, pela oportunidade da gente estar aqui falando sobre essa pauta tão importante, cada vez mais, e pela chance da gente trazer visibilidade para esse tema, pensar caminhos, estratégias conjuntamente, em parceria. Então, muitíssimo obrigada mesmo pelo convite, por esse momento de troca. Que bom. Então, companheirada, hoje nós vamos dialogar, como eu falei, sobre a questão da violência contra os educadores. E, em nome de toda a equipe do podcast, o nosso podcast, Em Defesa da Educação, eu gostaria de fazer uma homenagem, iniciar o programa de hoje fazendo uma homenagem ao professor pesquisador que foi reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, o Luiz Carlos Cancellier de Olivo. Ele foi reitor entre os anos de 16 e 17. Há 6 anos, em outubro de 17, Cal, como era conhecido carinhosamente, né, pelos familiares, pelos amigos, ele teve uma vida interrompida. Ele teve a sua vida interrompida, ceifada, em um shopping de Florianópolis. Ele deixou, naquele momento, no seu bolso, enrolado num saco plástico junto à sua carteira de motorista, um recado, uma pequena mensagem. E ele dizia o seguinte: a minha morte foi decretada quando fui banido da universidade. Eu também quero pedir licença a toda a comunidade da Universidade Federal de Santa Catarina e ler trechos da homenagem que foi feita ao Cancellier, ao professor Luiz Carlos Cancellier, no ano de 2020. Em um trecho, eles dizem o seguinte: retirado de sua casa às 6 horas da manhã, no dia 14 de setembro de 2017, e levado à Polícia Federal para responder a um inquérito penal durante 5 horas, do qual tinha completo desconhecimento naquele momento. Acusado de obstruir a justiça em um procedimento sem prova, nem fundamento, foi destituído de sua privacidade, de sua intimidade, do seu direito de defesa, da presunção de sua inocência, do exercício de sua função pública, da comunicação com seus colegas, do seu direito de ir e vir, de suas vestes, de sua dignidade. A vida do professor Luiz Carlos Cancellier foi expropriada de todo o conteúdo. De sua existência nada restou, somente seu corpo, seu espírito, profundamente torturado. Largado aos dias vazios e à bruxeliante esperança que familiares e amigos mais próximos obstinavam-se a avivar. O final dessa tragédia, todos nós conhecemos. Infelizmente, o professor Luiz Carlos não está mais com a gente, mas, há pouco tempo, ele foi absolvido pelo TCU de todas as acusações que contra ele foram impetradas naquele momento. Então, Amanda, com essa provocação, eu queria que você nos ajudasse a pensar, né, o que motiva pesquisadores como você, como os companheiros do Observatório e tantos outros, a construir esse observatório, esse projeto, um observatório de violência contra educadores. E mais, por que há essa necessidade, né? Estudar os casos de violência contra professores. Olha, Andréia, eu sei que essa pode parecer uma pergunta fácil, simples, mas ela é uma pergunta, eu diria, das mais complexas e que norteia todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo e também que é uma pergunta que a gente se faz praticamente todos os dias, né? Por que a gente precisa falar sobre esse tema? Por que criar um observatório?
Mas, para te responder, a gente, antes de começar aqui a gravação, estava brincando, dizendo que eu ia voltar lá 20 anos atrás para falar. Acho Não ótimo. não vou voltar 20 anos atrás, calma, gente, não vou pegar o episódio todo para falar disso. Mas eu tenho que voltar alguns anos para contextualizar um pouco. Então, assim, eu faço parte de um coletivo chamado Professores contra Escola Sem Partido, que é um coletivo de militância formado por professores que atuam em diferentes redes, professores de educação básica, professores de ensino superior, que começaram a se unir ali nos idos de 2014, 2015, num cenário do país em que estava se acirrando o chamado movimento Escola Sem Partido. Então, muito no sentido de nos unirmos mesmo, assim, o que a gente faz diante desse movimento que surge e que, num primeiro momento, foi muito desqualificado por vários setores, inclusive setores importantes da universidade, dos próprios sindicatos, que olhavam para isso com um desdém e uma brincadeira. Isso não é sério, isso nunca vai ser aprovado, isso não vai virar lei. E nós, muito atentos, olha, pode ser que realmente não vire lei, mas está fazendo um estrago, mas já está promovendo censura entre os professores, mas já está deixando os professores com medo. Enfim, estou voltando nisso porque a origem um pouco do observatório, um pouco não, a origem do observatório está totalmente atrelada ao Professores contra Escola Sem Partido e essa mobilização que a gente começa em relação à questão da censura contra os educadores. Então, a gente cria página na internet, a gente começa a divulgar materiais, a gente começa a monitorar no Brasil todo os projetos de lei que estavam tramitando em relação a esse tipo de temática, e a coisa vai ganhando um vulto importante. A gente começa a ganhar muita visibilidade por essa atuação nas redes sociais, é importante frisar isso, e a gente começa a ser muito procurado por professores que estão se sentindo isolados, sozinhos, que é importante dizer que a gente começa a identificar isso como uma estratégia que os grupos que promovem esse tipo de ataque desenvolvem em todos os locais. Então, esses professores muito isolados, sozinhos, sem informação, sem conseguir se defender muitas vezes, eles nos procuram, ainda como o PCESP, para falar do seu caso, para pedir ajuda, para saber se teria alguma coisa que a gente pudesse orientar. Então, a gente começa a fazer esse trabalho que, obviamente, em 2018, né, com a eleição do Jair Bolsonaro, isso ganha um vulto muito maior. Então, os casos eles começam a ficar muito mais graves. Não é que não estivessem acontecendo antes, mas aí você tem uma fala pública que reforça esse tipo de perseguição, de ataque, e que começa a promover uma série de violências. Inúmeras formas de violência, a gente vem discutindo no observatório, inclusive, o que a gente caracteriza como violência, porque a gente tem casos de assédio, a gente tem casos de censura direta, a gente tem casos mais graves, como o que você trouxe aqui, infelizmente, que resultou na morte de uma pessoa, a gente tem casos de violência física, a gente tem adoecimento dos professores, dos educadores. Então, a gente está, inclusive, caracterizando o que a gente está considerando como violência. Mas, para tentar, de fato, depois desse mini recorte aí histórico, para situar, esse ano, após o novo governo eleito, a gente entendeu que era o momento de ter uma resposta agora para além de um coletivo e de militância, que era preciso ter algo institucional, que pudesse mapear essas violências e esses ataques, porque a gente não tem ainda dados oficiais que falem sobre isso. Então, a gente tem algumas iniciativas aqui, localizadas ali, mas assim não tem consolidados dados nacionais, e a gente acredita que essa demanda vai ser muito maior do que a gente imagina. Mas, então, a primeira coisa a gente precisa fazer esse levantamento. E a segunda coisa a gente precisa da visibilidade. A gente precisa agora dizer, olha, isso realmente vem acontecendo, falar da gravidade. E o nosso coletivo apresentou para o governo federal, para o Ministério dos Direitos Humanos e para o Ministério da Educação o trabalho que a gente vinha desenvolvendo e o problema. Olha, isso aqui é o que a gente vem fazendo, e esse aqui é o tamanho do estrago. E os ministérios toparam fazer parceria com a Universidade Federal Fluminense, no sentido de criar um observatório que pudesse fazer isso. Então, que pudesse levantar dados, informações, e também que fosse um espaço para a gente promover troca, diálogo e pensar na defesa dos educadores. Mas falei muito, desculpa. Fica à vontade, falou muito pouco. Tem muito ainda para a gente falar. Então, Amanda, sobre isso tudo aí que você colocou, tem umas questões que eu queria dar uma esmiuçada. É que os professores,
e os estudantes, eles são os principais atores do processo de educação, né? Esse processo de aprendizagem. O professor, além de ministrar o conteúdo na sala de aula, né, ele contribui com a motivação, com a orientação do aluno. Ele é o cara que chama o aluno para a realidade, né, que ajuda o aluno a entender a sua realidade, para interferir nessa realidade, né, e tentar modificá-la. E eu sou professora de História das redes públicas do Rio, do Estado e da rede municipal. Me considero também uma lutadora, né, em defesa da democracia, da cidadania, dos direitos à educação, dos direitos humanos. Eu acho que para os profissionais, para que eles possam, né, exercer de forma livre, libertadora, autônoma, como preconizam tanto a LDB como a Constituição e outros ordenamentos jurídicos, né, é necessário também um ambiente escolar seguro, infraestruturado, com qualidade. Mas também esse ambiente ele tem que ser pacificado, não no sentido de sermos todos o pensamento unificado, o pensamento único, ao contrário, né, de um ambiente onde o respeito às diferenças, né, as ideias, as culturas, a liberdade de expressão, tanto para professores quanto para os alunos, isso seja preservado. Porque a criticidade também é uma peça importantíssima na formação da consciência dos nossos alunos e dos nossos professores enquanto aprendizes também, né? Você falou um pouco de dados. No Brasil, eu li recentemente algumas pesquisas mais antigas, da OCDE, de 2013, do SAEB, Prova Brasil, de 2017, né, que eles destacavam a gravidade, pesquisas no âmbito internacional e nacional, eles destacavam a gravidade desse crescimento da violência contra a educação, contra os educadores, né? Com maior índice, o Brasil, inclusive uma dessas pesquisas, eu acho que é a da OCDE, ela coloca que o Brasil é o país com maior índice de violência contra professor. Fiquei pensando muito nisso ontem à noite, porque antes de gravar, né, estava pensando no programa, lendo, estudando, e aí eu fiquei pensando nisso. O Brasil é campeão em homofobia, em feminicídio, né, enfim, assassinatos contra as populações originárias, né, no campo, na floresta, e também contra o professor, né? É um negócio assim inimaginável. Vocês do Observatório, você meio que respondeu, mas vocês têm algum dado mais recente que ou comprove esse índice no Brasil assustador, né, ser um dos países campeões em violência contra professor? Vocês têm algum dado mais recente que ou que refute ou que comprove isso? Então, Andréia, quando você traz o Brasil, infelizmente figura nas listas terríveis de ser um dos países que mais mata defensores de direitos humanos, sim, nas listas de feminicídio, que mais mata pessoas trans, ambientalistas, mas não existe esse dado oficial sobre essa violência contra, sim, educadores. Então, essa também é uma das principais razões do Observatório, da gente poder produzir esses dados. A gente tem dados que falam sobre, até da OCDE, que falam sobre o adoecimento dos professores, os professores que são licenciados, mas a gente não vai na origem, por exemplo, desse adoecimento, a gente não vai na origem do que fez esse professor ser licenciado, e a gente tem uma hipótese de que grande parte desse adoecimento, das pessoas que, infelizmente, precisam sair do ambiente de trabalho, está relacionado com perseguição, assédio, algum tipo de violência. Sim. Mas é isso, assim, a gente tem uma ausência hoje de dados oficiais que falem sobre isso. A gente tem uma pesquisa que foi feita em 2020, que foi coordenada por uma professora aqui do Rio, chamada Pamela Passos, que foi a pesquisa Educadores são Defensores de Direitos Humanos, fez um primeiro levantamento nacional e conseguiu respostas do Brasil todo sobre professores, educadores que se consideram perseguidos de alguma maneira. E essa é a única experiência de levantamento nacional que a gente tem.
Inclusive, o observatório parte um pouco do que foi feito nesse primeiro levantamento, porque, ao final dessa pesquisa, os professores que responderam, eles apontaram que, se eles pudessem escolher 2 coisas principais para pedirem, né, seria assessoria jurídica, porque os professores perseguidos se sentem desprotegidos, e um acolhimento psicológico. Então, por isso a gente incorporou também no observatório essas 2 frentes, porque isso apareceu nessa primeira pesquisa como uma demanda muito forte dos educadores, né? E aí, só para... eu sei que você me perguntou sobre dados, mas acho que você falou logo no início de maneira muito importante sobre uma compreensão de educação que não é a de transmissão de conhecimento. E não é à toa que Paulo Freire é tão perseguido por esses setores, né? E a gente, no observatório, compartilha dessa perspectiva, e por isso a gente trabalha, inclusive, com a ideia de educadores, né? Entendendo que é um processo que não é de transmissão de conhecimento, que não é técnico, mas que é político, né? Então, por isso o nome Educadores, né, no nosso observatório. O ato de educar é um ato político, já dizia Paulo Freire, né? Acho que foi um dos mais perseguidos também da nossa história, né? E mesmo depois de tantos anos já falecido, continua sendo, né, tão perseguido, massacrado. Pois é, eu também li... Essa pesquisa é de 23, acho que de abril, do Nova Escola, CNN, não me lembro agora os órgãos, mas por aí, que 8 em cada 10 educadores sofreram agressão física no ambiente escolar, né? Um estudo realizado por essas 2 instituições, dessa pesquisa que eu consultei, eles dizem que há um registro muito, muito concreto de casos de aumento de 20% de índice esse ano, em 2023. Em 2022, há um aumento assim, de 20% dos casos de violência contra os educadores. Na pesquisa, eles dizem que essa agressão pode estar ligada ao retorno presencial das atividades nas escolas após os 2 períodos de afastamento do ambiente escolar provocado pela a pandemia de Covid. Mas eles também têm um detalhe, assim, nas entrelinhas, né? Eles dizem que os anos de 19 e 20 também a gente percebe um aumento de agressões contra os profissionais de educação, contra os educadores. Dessas agressões sofridas, a verbal ela é a mais frequente. Nessa pesquisa, eles dizem em torno de 76%. Mas ela é seguida dos casos de violência psicológica, emocional, assédio moral. 41% de assédio, de silenciamento, tentativa, né, de violência emocional contra os profissionais de educação. Por último, lá embaixo, vem os casos de agressões físicas. Então, a gente percebe que essas agressões contra os educadores, que eu classifico também ataques à educação, parece que, para mim, na minha maneira de ver, na minha maneira de interpretar, a gente sofre nos últimos 4 anos, sofreu nos últimos 4 anos, e ainda esse ano a gente tem sofrido ataques à educação, que, obviamente, são mais fácil a gente visualizar quando esses ataques chegam no professor, no educador, né? Seja de forma física, emocional, psicológica, assédio moral, né? Mas é mais fácil a gente visualizar. Então, a gente pode afirmar que os casos e índices de violência, é isso que eu queria saber, dialogar com você, se eles aumentaram nos últimos anos, esses últimos 5 anos, é possível a gente afirmar que tem aumentado muito? Você falou do Escola Sem Partido. Com certeza foi uma tentativa e ainda não está morta, a gente sabe disso, não está afastada da nossa realidade, né? No Rio de Janeiro é um exemplo disso, nós não estamos longe do Escola Sem Partido. É uma tentativa de silenciar os professores, de censurar os professores na sala de aula, no ambiente escolar, né, diante da sua comunidade escolar como um todo. Então, a gente verifica, sim, eu percebi isso na minha escola, né, os casos de assédio, onde eu trabalhei há pouco tempo, eles foram aumentando nos últimos anos, mas não sei se isso é uma visão minha. Eu queria saber se vocês, do Observatório, se vocês concordam que nos últimos 5 anos há um momento específico onde esse tipo de violência moral, de assédio, física, psicológica, se ela tem aumentado. E qual a motivação para esse aumento? O que vocês podem afirmar, né, ou concluir que motivou, de fato,
esse aumento nesses casos de violação dos direitos e de violência contra os educadores? Tá. Vamos lá, que são várias camadas na sua pergunta. Vou tentar lembrar todas. Mas, em primeiro, esse aumento significativo nos últimos anos. Como eu te falei, como a gente não tem os dados em mãos, eu não me arriscaria a afirmar que em relação à quantidade de casos. Mas, com certeza, a gente pode afirmar que os casos eles estão vindo mais à tona agora, até porque existe um ambiente político no país que as pessoas estão se sentindo um pouco mais confiáveis de falar sobre os seus casos e as suas situações. Então, os casos eles estão aparecendo mais, mas isso a gente não pode afirmar que eles cresceram ou que eles já não existiam antes, mas existe um ambiente hoje que as pessoas estão falando mais sobre eles. Mas uma afirmação que a gente pode fazer é que nos últimos 4, 5 anos, os casos eles ganharam uma proporção maior, então uma intensidade maior nos ataques, entende? Então, eu mencionei aqui na abertura o Escola Sem Partido, sim, que tem origem a isso, lá ainda ganha força em 2012, 13, 14, então não é exatamente nos últimos 4 anos. Mas os casos de perseguição, de assédio, eles não eram tão fortes, intensos e perversos como tem sido nesses últimos anos. Isso a gente pode afirmar, assim, né? Tanto que, e para a gente está falando de um fenômeno, porque a gente está no observatório trabalhando com essa ideia de que essa perseguição ela faz parte de um fenômeno. Só que a gente está trabalhando os dados, analisando e pensando esse fenômeno enquanto ele está acontecendo, enquanto ele está sendo ainda produzido. Então, também isso gera uma outra complexidade, né? A gente está vivendo o fenômeno ao mesmo tempo que a gente está analisando ele. Então, a gente tem esse cuidado um pouco de, às vezes, parar, olhar com mais calma para o cenário, né? Mas, tentando retomar para as camadas das perguntas que você trouxe, esse ano específico foi um ano que a gente experimentou no Brasil, pelo menos de maneira mais pública, casos de violência na escola e contra as escolas, né, com os ataques que aconteceram em creches, escolas, né, e isso trouxe também à tona todo um debate que, para nós, no Observatório, está interligado. Então, existe um incentivo por vários setores a uma perseguição à educação, né? E nós, educadores, nós encarnamos com os nossos corpos o que representa essa educação, especialmente essa educação pública, crítica, democrática, laica. Então, a nossa perseguição ela está atrelada, como você trouxe, a uma perseguição mais direta à educação como um todo. Não à toa os casos que a gente assistiu esse ano, né? Contra as escolas, creches, né? Sim. Então, Amanda, eu falei, né, sou professora há 30 anos da escola pública, um pouco mais, no início da minha carreira, 40 anos atrás, foi com escola particular, pequenininhos, né, naquela época era pré-escola, hoje educação infantil. Mas, durante um tempo, também, junto com o exercício do magistério, eu atuei na Assembleia Legislativa e atuei na Câmara de Vereadores, com assessoria em educação. E, em 2004, você falou de 2012, eu estava aqui lembrando, né? Em 2004, nós tivemos na rede municipal do Rio uma onda muito forte de violência contra as escolas e, algumas vezes, contra professores, contra educadores, contra todos os profissionais de educação da escola. Casos, assim, os mais absurdos. Na escola que eu trabalhava, durante as férias, para você ter uma ideia, parou uma Kombi na porta da escola, falou que era para entregar merenda. Aí o pessoal ficou meio atônito, porque era férias. Aí abriram o portão, a Kombi entrou. Na escola havia apenas a diretora adjunta, uma merendeira e uma servente. E elas foram obrigadas a carregar todo o material, máquina de xerox, computador, máquina de xerox pesada, daquelas antigas, para dentro da Kombi. Foram amarradas. Estavam sozinhas na escola, naquele momento, numa escola dentro de uma comunidade. Isso foi só um, mas foram vários casos desse tipo de assalto às escolas, que eu considero também um assalto, uma violência contra a educação. Né? Algum problema da comunidade com a escola, ou a comunidade foi levada por seus problemas sociais também, né? De alguma forma, não se relacionar bem com aquele ambiente escolar, e eram muitos casos de violência. E aí, naquele momento, eu lembro que na LERJ, na assessoria que eu atuava, a gente construiu um projeto de lei, que eu vou deixar para você como contribuição, que na LERJ foi
arquivado, não foi nem votado. Era um projeto de lei que previa construir uma cultura de paz contra a violência nas escolas, uma coisa assim, desse nível, envolvendo toda a comunidade escolar e outros fóruns, outros atores. Eu vou ler assim a emenda para você. Institui o programa interdisciplinar de participação comunitária para a prevenção e combate à violência nas escolas da rede pública do ensino e da outras providências. Esse aqui que eu vou te entregar foi o que eu construí para o vereador com quem eu atuava na época, na Câmara de Vereadores do Rio. Ele foi votado e aprovado. Depois ele foi questionado a constitucionalidade pelo prefeito à época. E não tinha gastos para a prefeitura. Espero que, de alguma forma, contribua aí. Obrigada. Com vocês. E aí, é absurdo, né? O prefeito, na época, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro arguiu a inconstitucionalidade dessa lei, que, para a gente, foi tratada com muito carinho, com muito afeto, sempre. E, para a gente, também, muito importante. Né? Então, eu ia te perguntar sobre essas diferentes formas de violência, que você já falou um pouquinho, mas é por isso, porque em 2004 era um tipo de violência. Né? A gente tinha salas de aula superlotadas, como temos hoje, a gente tinha falta de professores, como a gente tem hoje, a gente tinha poucos funcionários administrativos, como temos hoje em dia é tudo terceirizado. Né? E aí a gente vê que essas violências contra educadores, contra a educação, contra a escola pública, principalmente, elas vão crescendo, né, vão passando por décadas, por períodos que a nossa sociedade também, períodos políticos, né, culturais que a nossa sociedade está atravessando, e que vão aumentando cada vez mais, vão se modificando, até com requinte de crueldade, né, e vão crescendo. Mas tem uma tese também minha, que eu penso que eu queria discutir com você. O Estado ele tem o dever de proteger os seus cidadãos e também os seus servidores públicos. Né? E aí, falar de perseguição política, de violência política contra educadores, eu não poderia deixar de trazer para cá que, aqui no Rio de Janeiro, nós vivemos hoje, no governo estadual do Rio de Janeiro, nesse momento, nos últimos anos, que é um governo que foi reeleito, então ele vem também nos últimos 4 anos, ele vem a partir dessa década, aí desse período de 4 anos atrás para cá, nós vivemos graves ataques. Censura de cátedra, censura à autonomia pedagógica dos profissionais de educação, dos professores em sala de aula por excelência, uma perseguição política sem limites, né, que tem tirado a paz, a tranquilidade, tem tirado muito da dignidade pessoal e profissional de cada um desses companheiros que tem sofrido pelas mãos do Estado, pela SEDUC, pela Secretaria Estadual de Educação. É bom que a gente dê nome, né, nomine aqui o que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro, com eleições fraudadas, inclusive, ou tentativa de eleições fraudadas. São diversos tipos de violência que nós temos sofrido hoje, mas principalmente a perseguição política contra os nossos companheiros, nossos colegas professores. No caso da educação pública, eu poderia afirmar que o Estado, enquanto poder público e executor da política educacional, é também um perseguidor e agressor dos professores, dos educadores, que o Estado promove perseguição política contra seus educadores, assédio moral, violência emocional e violência psicológica. Sim, eu ousaria dizer que talvez seja o principal. Não. Porque eu vou responder objetivamente. Sim. E talvez seja o principal ator aí de promoção dessa perseguição. Mas vou voltar nisso. Antes, deixa eu retomar a sua primeira pergunta sobre os tipos de violência. Sim. Sim, a gente compreende que trabalhar sobre as condições que os educadores trabalham hoje nas redes públicas e privadas também do país, ou melhor, sem as condições mínimas necessárias, com total precarização, constitui uma violência. Né? Claro. Então, os professores, educadores no Brasil, eles trabalham já sobre violência, de diversas formas. Mas, no observatório, a gente não pretende, de forma alguma, dar conta desse tipo de violência que diz respeito às condições materiais, objetivas, né,
da atuação do ser um educador, né? A gente se soma nas lutas, porque para a gente isso é uma questão de luta política mesmo, por condições básicas, mínimas, decentes, dignas, como você falou, de trabalho. Então, não ter o seu material pedagógico, não ter sala de aula com ar-condicionado diante do calor do Rio de Janeiro, enfim, não ter o respeito às gestões eleitas, isso constitui violência, que não está no tipo de violência que nós do Observatório vamos nos debruçar, apesar de nos somarmos à luta em relação a essas demandas mínimas por direitos dignos e condições de trabalho. Nós pegamos um recorte dessa violência que diz respeito a essa perseguição política, ideológica, às tentativas de censura, assédio, ao que a gente poderia talvez englobar tudo como o que a gente vem chamando de ódio aos professores, né? Então, a gente até fala, olha, elegeram um novo inimigo e o inimigo somos nós, né? Então, quem é que precisa ser perseguido, eliminado, atacado, né? Então, os setores extremistas, conservadores, eles sempre elegem um inimigo a ser derrotado, a ser o tempo todo atacado, e a gente acredita que nessa conjuntura recente somos nós, os educadores. Então, a gente no Observatório está trabalhando com esse tipo de violência que diz respeito aos ataques ideológicos, políticos. E aí talvez também vale a pena mencionar que a gente falou aqui do Escola Sem Partido algumas vezes, e o movimento Escola Sem Partido, ele nasce com setores plurais aí no sentido dos conservadores, então empresariado, mas ao mesmo tempo com extremistas religiosos, há uma miscelânea ali de interesses, mas o Escola Sem Partido é inconstitucional. O STF já decretou assim, a total inconstitucionalidade de qualquer legislação que tente censurar a nossa atuação. Mas a estratégia e o intuito do Escola Sem Partido não é se tornar lei de fato. Não precisou disso, né? Porque a grande maioria de nós, infelizmente, já acredita que o Escola Sem Partido está valendo. Então, o que eles intentam quando levantam uma lei como essa ou apresentam um PL, vira e mexe em alguma casa legislativa, aparece de novo um PL do tipo Escola Sem Partido, mesmo sabendo que ele não vai ser aprovado ou que vai ser decretado como inconstitucional. Mas isso mobiliza ao ponto de gerar o que a gente chama de pânico moral e faz com que famílias e educadores achem assim, não, então não pode. Não pode falar sobre gênero, não pode falar sobre direitos humanos, não pode falar sobre racismo. E os educadores estão ou se sentindo diretamente censurados e aí promovem a autocensura, então eu não vou falar sobre isso, mesmo estando na Base Nacional Comum Curricular, mesmo estando nas diretrizes, eu não vou falar porque senão eu vou ser perseguido, porque senão a Escola Sem Partido vai vir me filmar, me expor. Então, eu acho que era importante falar sobre isso, sobre essa estratégia de não precisa se tornar uma lei efetivamente para que ela sinta-se como, né? E acho que os educadores vêm percebendo a Escola Sem Partido acontecendo na prática. E só para fechar, quando você traz a questão de... Acho que muito obrigada por compartilhar com a gente o PL. Vou levar amanhã para a reunião da equipe para a gente apreciar. Porque também a gente está falando aqui de todo um cenário tão difícil, mas a gente tem que falar das resistências que sempre aconteceram, né? Nas associações, nos sindicatos e nas casas legislativas também, né? Então, eu acho que é importante destacar que sempre teve resistência acontecendo, né? Depois eu vou pegar o da Alerj e te passo, que está arquivado, eu vou dar uma pesquisada, descobrir onde é que ele foi parar e te passo. Mas, então, eu sou de história, né? Não sou de sociologia, mas eu lembro que nas minhas aulas de sociologia eu aprendi, você me corrija se eu estiver errada, que a coerção social, quanto mais velada, mais eficaz, né? E aí, quando a gente fala da Escola Sem Partido, ou do Escola Sem Partido, é isso, não precisa de uma lei. Ela já é inconstitucional, então não precisa de uma lei. Né? O silenciamento que eles tentam nos forçar os educadores, né? A partir de agora, a partir desse momento, a partir de então, é uma coisa velada, muito sutil, e que parte, infelizmente, grande parte dos órgãos do poder público. Não, então, André, você me perguntou sobre o Estado ser, talvez, o principal agente promotor da perseguição e desse tipo de violência contra os educadores. O Rio de Janeiro é um caso emblemático, um laboratório que mostra exatamente como o Estado pode ser esse ator. Acho que não só
por a gente estar experimentando aí nos últimos 8 anos, né? Nem sei, 8 anos não, né? Porque falar do governo do Estado do Rio de Janeiro, enfim, não vou entrar nessa seara, mas a gente considera que, principalmente, as gestões das escolas têm um papel fundamental em relação a essa promoção de perseguição. Até falava sobre isso também antes da gente começar a gravação. Existe, primeiro, né, um primeiro recorte aí dessa ação do Estado. Parlamentares eleitos que são figuras públicas e utilizam desse lugar de figura pública para promover a perseguição. Então, se utilizam desse espaço como agentes do Estado para irem a escolas e universidades, supostamente para promoverem algum tipo de acompanhamento, para monitorar, para acompanhar o que está acontecendo no ambiente escolar, mas que, na verdade, estão lá para promover censura, pânico, medo e perseguição. E que utilizam as suas redes sociais, que hoje é um espaço importantíssimo, né? Não preciso ficar falando aqui, mas, assim, parlamentares que utilizam as suas redes sociais para fazer propaganda de ódio contra educadores. A gente tem um parlamentar aqui no Estado do Rio que é o maior exemplo disso, que vem promovendo uma perseguição sistemática contra professores da rede. Temos um caso emblemático de uma professora, companheira de luta, que está sendo muitíssimo perseguida por esse parlamentar. E, então, esse é um exemplo de como o Estado pode promover esse tipo de perseguição, né? Então, com essas figuras, que vem tendo muito ganho político com isso, né? A segunda forma, como eu já mencionei, é através dos gestores, né? Que, infelizmente, quando você aí entra na discussão da gestão democrática, a importância da gente garantir os conselhos, escola, comunidade, a participação da comunidade na eleição direta desses representantes. Por quê? O que a gente consegue perceber é que quando uma perseguição a algum professor começa, seja por uma figura como essa, um parlamentar, uma figura pública, ou por uma família que é muito estimulada a fazer esse tipo de denúncia ou de ataque mesmo ao professor, quando a gestão da escola ela não dá crédito a isso e ela vai lá e procura, porque a gente tem todas as normativas para dar segurança para a atuação desse professor. Então, o que a gente consegue ver nos casos é quando uma gestão ela está segura e ela responde a esse ataque assim, olha só, não, o professor trabalhou em aula o que estava aqui nas diretrizes curriculares. O professor fez uma atividade respaldada no que está nos parâmetros curriculares, né? Ou no que está aqui dizendo o que a escola está trabalhando. E a perseguição ela tende a cessar, ela não ganha muito espaço para se expandir. Agora, quando essa gestão, ou ela se omite, né, e sai de cena e diz, olha, então isso é um problema direto, isola o professor, né, olha, isso não é um problema da gestão, resolva isso direto em outros canais, ou, que são os casos mais graves, quando a própria gestão ela promove a perseguição, né? E ela faz esse professor sair da escola, né? E aí, muitas vezes, sair até de município. Então, a gente está com vários casos de professores que estão tendo que sair das suas cidades. Então, eu estou trazendo recortes aqui, mas de exemplos Sim. de como o Estado pode e tem sido o principal promotor dessas ações de perseguição. Lamentável. A gente só pode lamentar, né? Impactante, porque é o Estado que deveria ser o garantidor, né, dos nossos direitos à educação, direito como educador, e a comunidade escolar, o seu direito à educação. Né? Quando você fala da parceria que algumas direções, infelizmente, optam por ter com esses atores, que tornam o Rio de Janeiro laboratório do fel, de né, toda a desgraça que eles... O laboratório de tudo que é ruim é o Rio de Janeiro, né? Na cultura, na educação, enfim, na saúde. Em 2016, nós lutamos muito, e os alunos, os estudantes naquela época foram essenciais para a gente conquistar a eleição direta para diretor, né, de escola estadual. E por que a gente demorou décadas reivindicando, lutando, colocando a luta na rua, né, para os governos, todos esses que estavam antes do atual, a luta pela eleição direta, e a gente nunca conseguiu, exatamente por isso, para tirar também a identidade daquela comunidade, de poder se autogerir, né, de se auto-administrar, de administrar a educação que ele quer ali, né, de forma democrática e cidadã, como a gente gostaria que fosse. Né? Eu acho que a gente está caminhando um pouquinho para o final. Eu queria lembrar, assim, não sei se é isso, mas você me corrija também. Eu acho que existem outros atores que precisam estar nessa luta contra a violência
na luta contra a violência contra os educadores, né? Por exemplo, as comissões de direitos humanos das casas legislativas, a comissão de direitos humanos da OAB do Rio de Janeiro, acho que deve ser uma parceira, não pode não, eles devem ser parceiros e são parceiros. Eu acho que tem uma falha, assim, uma lacuna, que são os nossos sindicatos de professores, de profissionais de educação, que muitas vezes não agem de forma tão firme e contundente como nós precisamos e gostaríamos que fosse, né, em relação à defesa dos nossos direitos, inclusive sobre essas perseguições gravíssimas, né? Então, eu acho que a gente precisa envolver mais atores nessa nossa cruzada contra o fascismo que parece que se estacionou aqui no Rio de Janeiro, né? Eu queria fazer assim, uma última pergunta para você. Como é que você vê, como é que você entende, como é que o Observatório entende que a gente pode combater esses casos de violência de forma talvez mais prática ou mais célere, ou como é que um professor ou uma professora, um educador ou uma educadora, um profissional de educação que se sinta violentado, assediado, silenciado no seu local de trabalho, na sua vida enquanto professor, como é que ele faz para se proteger, ou deveria fazer, e como é que o Observatório pode nos ajudar nesse caso de proteção, né, de acolhimento, de encaminhamento, não sei, de pesquisa. Você acha que isso é possível? Pode ser um braço? Eu espero que sim, porque isso é um motivador para o nosso trabalho, que tem sido muito árduo, né? Mas acho que o principal são os educadores, as educadoras saberem que eles não estão sozinhos. Porque uma das principais estratégias desses setores conservadores, neoconservadores, fascistas, é isolar os educadores e fazer com que eles se sintam, de fato, totalmente desprotegidos. E aí, para que a gente consiga que esses educadores eles percebam que eles não estão sozinhos, a gente do Observatório acredita que a gente precisa fazer uma larga campanha, e aí, com todos esses atores que você menciona, uma campanha grande que dê visibilidade ao tema. Porque, infelizmente, com todos esses casos que a gente mencionou aqui, que não foram poucos, nenhum programa a gente trouxe alguns casos aqui, com todos esses casos, ainda existe, infelizmente, eu vou ser muito honesta, setores até do campo progressista, setores dos sindicatos, que acreditam que é melhor não falar sobre esse tipo de tema, porque senão, na verdade, a gente engrossa o caldo. Então, a gente tem encontrado ainda dificuldade de dialogar com alguns setores que, no nosso entender, são parceiros de luta, mas que falam assim, não vamos falar de perseguição, não, porque isso daí só faz o bolsonarismo crescer. Não vamos falar de ideologia de gênero, não, porque quanto mais fala, mais eles crescem. E a gente está compreendendo que o não falar não tem sido uma boa estratégia, ao contrário, né? Então, a gente vai investir fortemente na estratégia de fazer uma campanha que dê visibilidade ao tema, que diga, este fenômeno está acontecendo e você, educador, não está sozinho. Então, é fundamental o que você traz da gente pensar como essa campanha pode ser desenvolvida no âmbito dos sindicatos, associações, mas também no âmbito dos parlamentares, da OAB. Então, a ideia é unir esforços, assim. Mas eu só queria também ressaltar que a gente não tem nenhuma pretensão, não está no escopo, de maneira alguma, do Observatório substituir a atuação das frentes de luta, do papel dos sindicatos. A gente quer somar esforços. E aí, para te responder mais objetivamente, a gente vai fazer um mapeamento que vai começar agora em março de 2024. Mas a gente tem um compromisso de não fazer um mapeamento, de fazer o professor que está numa situação de risco, delicada, de muito assédio, responder um questionário e depois a gente fala, obrigada, tchau, você já contribuiu com a pesquisa. Né? Então, o que a gente colocou como condição a gente vai fazer esse mapeamento porque os dados eles são importantíssimos, até para a gente pressionar os governos em torno de políticas públicas, então a gente precisa dos dados, mas a gente quer e coloca como condição esse acolhimento. O que a gente está chamando de acolhimento desses professores? A gente está desenvolvendo protocolos jurídicos e psicológicos. Protocolos que a gente espera que contribuam na luta das associações e dos sindicatos. Então, o nosso protocolo jurídico que está sendo preparado, a ideia é que a gente possa reunir com os sindicatos,
de educadores, profissionais da educação, pensar, olha, a gente pensou nessas estratégias aqui para que os sindicatos e principalmente o jurídico dos sindicatos atuem na defesa. Então, a gente está se baseando em casos emblemáticos, em casos que foram bem-sucedidos. A gente está estudando quais as estratégias que esses setores usam contra os professores. Então, a ideia é que a gente consiga munir os sindicatos de informação, dados e que a gente contribua na luta. Maravilha! Você sabe, Amanda, que eu fiz essa provocação, porque muitas vezes, quando surge um instrumento de pesquisa, de um tema tão delicado como essa violência contra educadores, um tema tão delicado como esse né, de violência contra os educadores, a gente está tão carente desse acolhimento, sabe? Está tão carente de ser acolhido pelos nossos companheiros, né? Pelas nossas entidades de classe, que fica um pouco assim, uma esperança. Pô, até que enfim surgiu um programa que a gente vai poder falar e vai cuidar do nosso caso, vai dar atenção, vai nos proteger, vai nos ajudar, nos defender. Né? Quando eu fui ao lançamento do Observatório, eu fiquei pensando nisso. Porque, em algumas vezes, nas casas legislativas, a gente lança um disco e denuncia qualquer coisa. E aí chove denúncia ali de coisas que a gente não consegue dar conta. Né? E a gente explicar, quebrar essa expectativa da pessoa que está tão magoada, né? Tão fragilizada. Né? Mas eu acho que também tem uma outra coisa que eu vou falar para os nossos colegas profissionais de educação, eu acho que a gente está na hora da gente assumir o nosso papel nessa luta contra esses governos, assumir o nosso papel de protagonista também nessa luta, e cobrar mais das nossas entidades de classe, cobrar dos nossos sindicatos essa atuação que você acabou de colocar. Sabe? Eu tenho certeza que as justificativas são muitas. Nós somos poucos, nós não temos tempo para dar conta de tudo, a gente precisa proteger o colega, né? Então a gente não pode divulgar muito. Mas não é isso. Não é isso. É não saber. Hoje eu acho que as nossas grandes lideranças não sabem mais como lidar com tantos casos emblemáticos de violação de direitos dos educadores, que são diferentes do que eram há 20, 30, 45 anos atrás. Tenho certeza que todos estão me entendendo. Sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que ir à luta. Sabe, galera, companheirada? A gente tem que ir à luta, pegar o sindicato no braço. A gente não precisa ser da direção do sindicato para atuar. Né? Eu acho que é isso. Obrigada, Amanda. Eu vou, antes de passar para as minhas considerações finais, eu vou deixar você fazer as suas considerações finais, porque eu quero fazer uma última fala que eu acho importante também. Vou te dar um outro documento lá. Tenho certeza que você vai gostar. Esse eu sei que você não conhece também. Esse eu não conhecia. Então vamos nos despedindo. A gente, infelizmente, eu ficaria aqui conversando com você a tarde inteira. Mas a gente não pode, né? Temos que correr atrás do prejuízo, né? Temos. Não, André, tem muito acordo com a sua fala de que é preciso que a gente pressione os nossos sindicatos, que a gente pressione os nossos parlamentares eleitos, né? Pressione as nossas representações de categoria. Eu posso falar rapidinho? Eu não falo isso muito nos espaços. Pode falar demorado também. Eu não costumo falar isso, mas eu me senti aqui à vontade para contar isso rapidamente, assim. Eu fui assessora parlamentar também, eu fui assessora da vereadora Marielle Franco, era assessora de educação. E eu também já dava aula, e eu dava aula numa instituição privada, e logo depois da execução da Marielle, uma série de questões aconteceram na instituição que eu dava aula, e eu passei a sofrer uma perseguição terrível. Eu fiquei 3 anos numa situação terrível, não era mandada embora, mas também não podia ter turma, fui proibida de pisar em campos, enfim. E mesmo tendo uma formação militante que eu tenho, uma série de contatos, né, eu me senti profundamente isolada durante 3 anos. Assim. Mesmo tendo informação, acesso, companheiros e companheiras, sindicato, eu me senti completamente isolada e desestimulada a seguir na luta. Então, era muito comum as pessoas falarem: Amanda, por que você não dá um tempinho nisso? Deixa essa história um pouco para lá, porque senão daqui a pouco você não vai arrumar emprego. E aí eu estou trazendo essa história porque eu acho que os sindicatos precisam nos acolher melhor e compreender que quando um professor, quando uma educadora toma coragem para falar sobre o caso de perseguição,
que está sofrendo, já está ali uma elaboração da sua resistência e o que ela quer, o que ele quer é que esse sindicato se some na luta que ele já estava fazendo individualmente, né? E não que ele seja desestimulado a ir para a luta política. Então, eu queria, talvez não seja a melhor forma de encerrar a participação. Tinha que encerrar melhor de saudações democráticas, vamos à luta. Tá ótimo. Mas era só porque eu acho que realmente talvez o nosso grande desafio no momento é fazer com que nós, educadores e educadoras, com que a gente não se sinta isolado e sozinho. Então, Amanda, eu achei que eu já te conhecesse de algum lugar. Enfim, que bom que eu te conheci naquele momento. Ruim para você, mas que bom. Eu queria encerrar dedicando o nosso programa a todos os profissionais de educação, a todos os educadores, companheiros nossos de luta, que têm ousado se levantar contra as injustiças e que lutam por uma escola democrática, laica, socialmente referenciada, inclusiva, que carregam nos seus corpos, né, a marca dessas lutas, da sua dignidade, principalmente. Lutam porque são dignos de serem educadores, né? Então, eu queria dedicar esse programa. O podcast, a nossa equipe está muito empenhada em fazer a luta em defesa da educação. Somos um coletivo, né, de educadores também. Conte com a gente, conte com a nossa parceria. O podcast vai estar sempre franqueado para o Observatório. Sempre que vocês quiserem, precisarem, nos chamem também. E eu queria terminar pedindo licença poética a um dos meus poetas preferidos, que é Mário Quintana, e seu poeminha do Contra. Todos vocês que aí estão atravancando o nosso caminho, vocês passaram ao lixo da história. Nós continuaremos aqui, voando o voo da liberdade, da democracia, da cidadania, de justiça social, de um mundo possível. Amanda, muito obrigada. Eu vou passar para você uma moção que eu escrevi em 2017, uma moção de louvor e solidariedade póstumas ao professor Dr. Luiz Carlos Cancelier. Nós fizemos uma homenagem a ele em 2017. Acho que pode ser um documento que vocês queiram ter. Com certeza. Muito obrigada, companheirada. Obrigada, Amanda. Vamos juntos em defesa da educação.